ouvintes! Estamos no segundo episódio da nossa série de programas sobre nutrição e saúde. No episódio anterior, falamos sobre a importância da alimentação saudável, o ciclo virtuoso da saúde e os diferentes tipos de alimentos. Agora discutiremos um pouco mais sobre a alimentação saudável e como torná-la acessível. O convidado de hoje é Rodrigo, estudante da Escola Paulista de Medicina. Bom dia, Rodrigo! Obrigada pela disponibilidade. Bom dia, Greta. Eu que agradeço pelo convite. Então, Rodrigo, o nosso podcast abordará alimentação saudável e acessível. Você gostaria de fazer um comentário inicial sobre esse tema? Claro, Greta. Um dos principais obstáculos à adoção de uma alimentação saudável é o acesso à informação incorreta. São muitos os sites, os programas de televisão e as revistas que se propõem a discutir alimentação e nutrição. Porém, grande parte deles divulga material questionável, escrito sem embasamento científico e com distorção de dados. Desse modo, o ponto inicial para a mudança de hábitos dos brasileiros é a transmissão correta de informações, que é o que faremos hoje. As minhas respostas serão baseadas nas recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, conteúdo produzido pelo Ministério da Saúde e que está disponível gratuitamente na internet. Realmente, o guia é uma fonte de informações preciosas e de fácil acesso. Muito bem, gostaria de continuar nossa conversa com a seguinte pergunta: é verdade que ter uma alimentação saudável é sempre muito caro? Boa pergunta! Em primeiro lugar, vale ressaltar que os produtos industrializados, chamados de saudáveis por serem enriquecidos com vitaminas e outros nutrientes, não compõem uma alimentação equilibrada. O que é bom, né? Porque esses produtos que se passam por saudáveis geralmente são caros. Não são apenas caros, mas também ricos em sódio, açúcares, gorduras e conservantes. Uma alimentação saudável deve combinar, de forma variada, frutas, verduras, legumes e carnes com produtos de menor preço, como o arroz, o feijão, a batata e a mandioca. Realmente, comer bem não é só comer coisas caras. Devemos variar e combinar os alimentos. Exatamente, ainda mais no Brasil, um país com grande disponibilidade de produtos em natura. Agora eu vou apresentar um dado. Cálculos realizados pelo IBGE mostram que, no Brasil, a alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados é mais barata que a alimentação baseada nos ultraprocessados. Ah, e para quem não está entendendo ou não se lembra bem o que são alimentos in natura e ultraprocessados, dá uma olhada no nosso primeiro podcast da série. Bom, Rodrigo, agora você poderia falar o que é mais importante para se ter uma alimentação saudável? Greta, a regra de ouro para uma alimentação saudável é preferir alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias aos alimentos ultraprocessados. Ou seja, opte por água no lugar dos refrigerantes, sucos de caixinha e o suco em pó. Não troque a comida feita na hora, como sopa, arroz e feijão, refogados de legumes e verduras, as carnes, pelos produtos como sopas de pacotinho, macarrão instantâneo, lasanha congelada, hambúrgueres e salsichas. E prefira sobremesas caseiras ou mesmo as frutas, dispensando aqueles doces industrializados. Alimentos processados, como os pães e queijos, podem ser consumidos, mas em pequena quantidade, como parte da nossa refeição. Você teria exemplos de cardápio saudável para cada uma das refeições do dia? Bom, é recomendado que a alimentação seja fracionada em 5 refeições. As 3 principais, café da manhã, almoço e jantar, e os 2 lanches intermediários. Para o café da manhã, são alternativos uma fruta, um ovo, tapioca, pão com queijo, café e leite. O almoço e o jantar seguem orientações semelhantes. A combinação clássica de arroz com feijão, acompanhada de legume, verdura e carne. O arroz pode ser substituído, por exemplo, por batata ou mandioca. O feijão por lentilha ou grão de bico. Existem outras combinações possíveis também, são muito variadas. Frutas, leite, iogurte natural e castanhas são ótimas opções para os lanches. Os sucos naturais apresentam maior densidade calórica do que as próprias frutas na íntegra, então tenha preferência por eles. Um copo de suco de laranja, por exemplo, é feito com 3 laranjas. Por isso, quando possível, o suco deve ser substituído pela fruta fresca. E o que podemos fazer para comer esses alimentos sem gastar tanto? Uma dica é saber quais são os alimentos de cada época em sua região. Isso tem a ver com produção sazonal, que consiste no cultivo dos alimentos no período do ano em que eles naturalmente cresceriam e está associada a maior produtividade, sem a necessidade de uso de intervenções como o uso de agrotóxicos. Boa parte dos legumes, verduras e frutas é comercializada em quase todos os meses e em todas as regiões do Brasil. No entanto, tipos e variedades produzidos localmente e no período de safra apresentam menor preço, maior qualidade e muito mais sabor. Além disso, tem menor impacto ambiental por demandar menos energia para a produção, transporte e o seu armazenamento.
E você sabe quais são os alimentos em período de safra desse mês? Estamos em outubro. Eu me lembro de alguns, Greta. Por exemplo, são frutas da época a jabuticaba, a mexerica e o melão. Quanto aos legumes, são opções a beterraba, a abóbora e o chuchu. A Universidade Federal de Minas Gerais montou um guia chamado Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras, que aborda o período de safra e outras características desses alimentos. Para quem quiser consultar, o arquivo está disponível na internet. E temos que procurar os alimentos da época em locais específicos? Não, dá para encontrar em mercados comuns e nos hortifrutis, mas o preço pode ser menor em locais que há menos intermediários entre o agricultor e o consumidor final, ou seja, a gente. Então, opções são os sacolões e os varejões. Ainda melhor é comprar diretamente com os produtores, seja em feiras ou por meio de grupos coletivos de compras. E sobre diminuir os gastos, o que mais podemos fazer? Outra dica para diminuir os gastos com alimentação, sem perder a qualidade, é aproveitar os alimentos de maneira integral, isto é, aproveitar todas as partes possíveis. Por exemplo, usar também os talos da couve-manteiga. Então, quando você for preparar aquela couve-manteiga refogada, na hora de cortar as folhas, corte também os talos, tudo junto e cozinhe eles também tudo junto. Desse jeito, você faz a couve render mais os nutrientes e ainda desperdiça menos comida e o seu dinheiro. Você também pode utilizar as folhas de couve-flor, brócolis, beterraba e cenoura. Normalmente, os feirantes cortam e jogam fora essas folhas. Então, na hora de comprar, peça para o vendedor não cortar essas partes. E para quem não consegue comprar tudo o que precisa, alguns feirantes dão até de graça essas partes, que também possuem muitos nutrientes. Nossa, essa é uma dica muito boa. Muitas pessoas jogam fora os alimentos que poderiam ser consumidos. Pois é, só que nem sempre é possível consumir integralmente os alimentos. Por exemplo, ninguém come casca de ovo e nem a borra do café. Mas sabia que alguns desses resíduos podem ser reaproveitados na compostagem? E os produtos dessa compostagem são muito úteis para o cultivo de hortas, que podem ser feitas em casa mesmo, pequenininhas, plantadas nos quintais ou mesmo nos pequenos vasos no cantinho da casa. Uma questão muito importante, além de ser simples e prática, é o cultivo de plantas usadas para temperar a comida, como manjericão, orégano e a própria cebolinha, pois elas podem ser usadas como substitutos do sal de cozinha, que tem uma relação importante com a pressão alta. Nossa, esse tema é muito interessante. Seria ótimo te receber novamente no canal para a gente conseguir falar um pouco mais sobre como manter uma horta em casa. Só que infelizmente o nosso tempo está acabando. Você gostaria de passar uma última mensagem para os ouvintes? Sim, para fechar, eu vou abordar o ato de comer, que também tem grande valor para uma alimentação saudável. É importante comer com regularidade e com atenção, comer em ambientes apropriados e sempre comer em companhia. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Claro, fazer as refeições diárias em horários regulares e comer com atenção facilitam a digestão dos alimentos e também evitam que se coma mais do que o necessário. Comer em locais limpos, tranquilos e confortáveis ajuda na concentração do ato de comer e convida para que você coma mais devagar. Dessa forma, permite que a comida seja apreciada adequadamente e contribui para que não se coma em excesso. Evite usar o celular e assistir à televisão enquanto se alimenta. Também é importante evitar comer na mesa de trabalho, comer em pé ou andando e comer dentro de carros e de transportes públicos. Que bom saber! Eu sempre como assistindo séries. Preciso parar com esse costume. É um mau costume mesmo que você tem mesmo, viu, Greta? Mas uma outra dica é sempre que possível comer em companhia, com os familiares, amigos ou mesmo os colegas de trabalho de escola. Compartilhar o comer é um modo simples de desenvolver relações entre as pessoas e impõe o exercício da convivência e da partilha. Além disso, refeições feitas em companhia também evitam que se coma rapidamente. Obrigada, Rodrigo. Nesse podcast, conversamos sobre pontos importantes para se ter uma alimentação saudável: produção, escolha, compra, consumo e aproveitamento integral dos alimentos. Não perca o próximo episódio da série. Eu vou trazer dicas de como implementar na prática o que discutimos hoje. Continue acompanhando. Até mais!